Trabalhadores do setor de educação, movimentos populares, sindicatos relacionados ao funcionalismo público e também os demais segmentos estão aqui na frente da prefeitura neste 22 de janeiro, no dia em que a prefeita Suelen decreta a abertura do retorno das aulas na rede pública particular aqui do município com a questão da pandemia. A vereadora Estela Almagro apresentou um manifesto ontem com uma boa representação da Câmara, abrindo o diálogo, mas o decreto veio à noite. Como é que você viu esta posição? Eu vi com muita surpresa, uma surpresa negativa, diga-se de passagem. Você tenta, enquanto poder, num grupo de 14 vereadores, que é extremamente representativo, pedir um diálogo com a categoria, com os segmentos organizados da educação, uma reflexão com a saúde e com a educação, da inapropriedade do momento para o retorno das aulas, e à noite a prefeita, apesar do compromisso assumido pela manhã de abertura desse diálogo, decreta inesperadamente essa volta às aulas. Então, isso causou muita indignação na comunidade da educação, no município de Bauru, na classe política, e significativamente parte dela, e por isso esse ato, por isso essa manifestação, porque há uma necessidade de que ela reveja esse ato. Os movimentos cogitam já buscar caminhos judiciais, nós já estamos dialogando sobre as possibilidades jurídicas que existem quanto a isso, porque é um ato irresponsável que coloca em risco muitas famílias, muitos jovens, muitos professores, muitos profissionais da educação. São muitas pessoas voltando a circular no momento em que a cidade só não volta para a faixa vermelha se ela usar o lápis de cor e manter na laranja. Mas os números, o colapso da saúde e os demais dados que compõem as razões de mudança da faixa, recomenda a faixa vermelha e muito critério e investimento na saúde. Que questões essenciais o manifesto de 14 vereadores abriu com a tentativa de diálogo em relação a preocupações sanitárias e de biossegurança? Nós pontuamos 3 questões fundamentais. Primeiro, que ela abrisse diálogo com a categoria. Há semanas, o Sindicato dos Servidores tenta diálogo sem sucesso, a POSP, que representa os professores, também tenta sem sucesso. E esse era um ponto fundamental, dialogar com quem será a linha de frente desse impacto na volta às aulas. Segundo, que os professores pudessem serem considerados, professores e os profissionais da educação, também prioritários, como uma condição para a volta às aulas. Na medida em que a imunização começou, e sabemos que por uma série de questões políticas, que não vem ao caso agora, esse processo de vacinação será lento. E terceiro, que todos os protocolos de biossegurança assegurados fossem de fato fiscalizados e garantidos antes do início ser determinado para a volta às aulas. Sabemos da inadequação de muitas escolas. A partir de segunda-feira, não só eu, mas outros vereadores iniciam uma série de diligências em diversas escolas e nós vamos estar constantemente denunciando isso e usando isso como um instrumento para barrar essa possível tragédia que se anuncia diante do colapso que todos nós sabemos que está a rede de saúde pública. Nas 88 unidades do município escola fundamental, infantil e EJA, as 29 conveniadas, quando começam as aulas? As aulas começam no dia 22 de fevereiro, desde que haja aquelas condições que nós já conversamos previamente. O que os pais precisam fazer para a retomada das aulas, se tem alguma medida neste momento a ser realizada? Os pais serão chamados nas unidades de ensino dos seus alunos, onde as equipes vão apresentar todo o plano de retorno, o plano de contingência e os horários que os filhos vão para as aulas. Porque é importante salientar que a volta não vai ser no padrão de normalidade. Os nossos pais têm que ficar conscientes que esse momento, por exemplo, uma sala de 30 alunos, onde as salas comportem os 1,5 metro de frente, de lado e de atrás, que nós vamos poder, por exemplo, voltar 10 alunos. Voltarão os 10 alunos de 1 a 10, desde que os pais mandem-os para as escolas. Esse grupo, eu estou falando de ensino fundamental, Então, o outro grupo virá na semana seguinte, então eles terão aula de segunda a sexta. O outro grupo, de 11 a 20, terá aula na outra semana e o outro grupo terá aula na outra semana. Você vai me perguntar, e o que vai acontecer nesses 15 dias que eles vão ficar em casa? Aí nós temos o ensino híbrido que se configura. Para as 30% de escolas que ainda não estão adequadas estruturalmente, qual é a medida a ser adotada para esse contingente?
A primeira coisa é verificar se as escolas no entorno têm condição de receber essas crianças. Em caráter emergencial, alugar casas para que elas recebam esses alunos. E, em última situação, ficaria só com o ensino à distância, impresso para aqueles que não têm condição de acesso às tecnologias da informação e da comunicação digital. O ensino remoto, qual é a condição estrutural na hipótese de majoritariamente os pais optarem por manter os filhos em casa? Nós temos que pensar que nós temos um problema, um abismo muito grande que foi descoberto, achava-se que todos tinham acesso à internet. E esse momento nos mostrou que não é assim, né? Muito pouca gente tem acesso. Nós temos casas em que se tem um celular, esse celular ele não tem condição de abaixar um arquivo para esse aluno estudar. Então, nessas casas, nesses lugares, nós temos que ter o material impresso. Só que nós temos mais um problema. Muitas vezes esses pais não têm condição de conhecimento para trabalhar o material impresso. São pais analfabetos ou pouco alfabetizados. Então, percebo que a escola, para esse grupo, ganha um aspecto muito mais importante. Será feita a autofiscalização, inclusive pela saúde, e a participação de sindicatos e professores interessados no cumprimento do protocolo. E dos próprios pais. Ok? E um último dado, como é que fica a questão da hipótese de, em função do pico da Covid e das condições de parciais das escolas que ainda não estão adequadas e da necessidade de reestruturar, da retomada da aula não ser 22 de fevereiro, se vocês pensaram nessa hipótese? Já pensamos sim, essa é uma das hipóteses. Inclusive, é uma hipótese muito forte. Por quê? Porque um dos documentos que eu tomo como meu manual é um manual de retorno às aulas do MEC, do Ministério da Educação e da Cultura e da Fiocruz, onde um dos indicadores é a ocupação dos leitos em hospitais. Então, eu tenho bastante consciência disso e todo mundo da nossa equipe, daqui do departamento, daqui da secretaria e a nossa prefeita sabe disso. E vocês estão aí para nos cobrar, para vir aqui e para tomar conta do que nós estamos fazendo e das medidas. Fiquem muito à vontade.